Ora vive, ilustres seguidores. Voltamos. As filhas de Luciana Abreu e Annick Jaló foram ouvidas em tribunal, mas os pais não puderam estar presentes. As meninas disseram algo que vai lhe deixar surpreendido. Foi no ano de 2013 que a eterna Floribela, Luciana Abreu e Annick Jaló separaram-se, após 3 anos juntos, deixando o relacionamento marcado duas filhas que tiveram, Leonce, de 14 anos, e Liana, de 13 anos. A separação, no entanto, gerou imensas polémicas, muitas notícias que ela, Luciana, queria se aproveitar da receita de Annick. As pessoas já a viam como caça-dotes, sem saber o que se passava por detrás dos bastidores. Entretanto, os anos passaram e Luciana viu-se obrigada a expor o ex-futebolista em tribunal por nunca ter pago a pensão de alimentos às filhas, deixando tudo a seu cargo. Em maio deste ano, o ex-jogador de futebol foi condenado a pagar mais de 45 mil euros a Luciana por não ter cumprido com as suas obrigações parentais. E pela primeira vez as meninas foram ouvidas pelo Tribunal de Menores em Cascais. Os pais não tiveram acesso ao depoimento das meninas. Devido à proibição da presença do ex-casal na audiência, as meninas foram acompanhadas por Maria Odete, madrinha da eterna Floribela, e por Micaela Medeiros, a madrinha das jovens. Léo Caeiro, um dos amigos mais chegados de Luciana, comentou o assunto e revelou alguns detalhes sobre a declaração das filhas de Luciana. Léo disse: pela primeira vez as meninas puderam falar, porque era algo que a juíza já queria ouvir muito. Ouvir as meninas para perceber. E perguntaram às meninas o que é que mudariam no pai, começou para contar o comentador. E foi então que a resposta das meninas causou alguma surpresa. A resposta delas foi que mudariam tudo como se de um pai novo se tratasse. Uma das filhas da cantora chegou mesmo a dizer que queria um pai novo. No entanto, as revelações não ficaram por aí, e a Annick diz que não pode cumprir responsabilidades tanto parentais como financeiras de pagar material escolar, saúde. Ao tribunal diz que não tem trabalho e, na realidade, às meninas sempre que não pode estar com elas, que são constantemente adiadas as visitas. Disse-lhes que era olhar de jogadores da China e na Grécia. Para Gisela Serrano, trata-se de uma situação lamentável. Afirmam as crianças deveriam ser protegidas destas disputas entre os pais. É um assunto dos pais. As meninas deviam estar protegidas independentemente de tudo. É pai. De certeza que já passaram alguns momentos bons com o pai. A comentadora acrescentou ainda que em conversas passadas com Annick Jaló, o ex-jogador lhe confidenciou que esta era uma guerra sem fim e que não ajudava as filhas financeiramente porque a ex-companheira lhe deve bastante dinheiro. A discussão prosseguiu-se e, a dada altura, Léo Caeiro deixou uma questão no ar. Se a Luciana não tivesse um vencimento maior do que aquilo que é ordenado mínimo, as meninas estariam onde? Como é que eram sustentadas? Se não houvesse Luciana, estariam ao abandono. Portanto, uma mãe que assume responsabilidades total de médicos, material escolar, comida, casa, luz e água é uma excelente mãe. Resumo, Annick já cortou todo o laço afetivo que tinha com as filhas. Agora que elas são adolescentes, tem uma opinião formada sobre ele. E tudo o que vem é só parte negativa. Chegou a ponto de Luciana Abreu ajudar financeiramente um dos filhos de Annick Jaló com outra mulher. Sabia que não dava conta do recado, não fizesse filhos. E se ela não tivesse que arcar com as despesas das filhas, como é que faria? Já houve boatos que dissemos ainda há pouco que Annick recusava-se a pagar pensões porque em tempo emprestou uma quantia exorbitante a Luciana e ela nunca chegou a devolvê-lo. Os adultos com as suas manias de descontar a má conduta em cima das crianças que nada têm a ver com os seus problemas. Isso tudo podia ter sido evitado se o jogador tivesse exercido corretamente a sua função de pai. Como o tempo voa. Parece que foi ontem. O filho de Maria Botelho Muniz e Pedro Prata celebram um ano de vida, o primeiro aniversário com um bolo incrível de 3 andares. Maria Botelho Muniz partilhou imagens da festa do primeiro aniversário do seu filho Vicente. O menino foi digno de ter um bolo original. Uma festa bonita que contou com a presença de amigos e familiares de ambos os lados. Foi precisamente há um ano atrás, no dia 17 de novembro, que Maria segurou no colo pela primeira vez o seu pequeno Vicente. Uma data tão especial que teve que ser celebrada.
Para essa celebração foi preparada uma festa de aniversário que contou com a presença dos entes queridos mais chegados. Na rede social vizinha, Maria partilhou algumas imagens da festa do menino, mostrando inclusive o bolo de 3 andares que a própria apresentadora caracterizou como incrível. Noutras imagens, pode-se ver o aniversariante divertido com a interação com o avô e andar com uma moto de brincar com a ajuda do pai. Parabéns, Vicente, que venham muitos anos de vida com muita saúde. E agora vem a fase de começar a andar. Acabou-se o sossego do casal. Com o fim do casamento com Bruno de Carvalho, a cantora Liliana Almeida viu-se obrigada a viver com os pais depois de alguns anos fora do ninho familiar. A cantora não teve muita opção. Teve regressar à casa dos pais após a separação com o ex-presidente do Sporting. Mas nem tudo foi um choque. Liliana elogiou o seu cantinho e disse: "É sempre mágico, sempre foi, mas agora voltar mesmo para lá tem sido uma grande aventura e uma bonita aventura. É um lugar de paz, é um lugar de amor, de cuidado, portanto está tudo certo. Foi ótimo fazer isso. Porquê? Porque quando tu estás bem contigo, estás bem de todo o lado. E a ideia é que voltamos àquele tema de ter, que é: tens de ter uma casa, tens de ter um carro, tens de ter isto, tens de ter aquilo. De repente isso não faz sentido se não estiveres bem. E eu estou bem comigo, portanto estou bem em qualquer lugar, inclusive ali. Ainda estou melhor." Aquela ideia que voltamos à casa dos pais é humilhante para algumas pessoas, mas isso não passou pela cabeça de Liliana. Ela está bem consigo mesma, que qualquer espaço serve para ser chamado de lar. Não é vergonha nenhuma voltar a estar com os pais. Vergonha quem rouba, vergonha quem mata. Estar de volta sempre é muito bom. E agora voltamos a falar de Marco Paulo. Fala-se muito em heranças, património, bens e o que é feito da governanta do cantor que esteve com ele mais de 30 anos. Laurinda foi a governanta do cantor durante mais de 30 anos. Movimentava-se na Quinta da Cinta como se da casa dela se tratasse e cuidou de Marco Paulo todas as vezes que ele esteve doente. A empregada do cantor é um dos fortes testemunhos do seu dia-a-dia e do legado que deixou neste mês de outubro. Dona Laurinda, a mulher de quem ninguém fala, ela sempre esteve presente. É sabido que toda a fortuna ficou dividida entre António Coelho e o filho Marquinho, mas há mais uma pessoa que esteve ao lado do cantor até o seu último suspiro, a empregada. Ninguém sabe ao certo se a senhora herdou alguma coisa do patrão. Marco Paulo quis assegurar o futuro de quem sempre o amparou. Será que a governanta ficou com algo simbólico? Foram 30 anos e não 30 dias naquela casa. Há que saber valorizar as pessoas. Visto que até o futuro da Maria Violante, mãe do Marquinho, ficou assegurado quando o cantor a ajudou a abrir o negócio de tratamentos capilares, mas há uma mulher de quem ninguém fala, culpa muita gente pela idade avançada da senhora. Apesar da discreta, Laura ainda sempre esteve ao lado de Tony e Maria Violante e Marquinho no dia do velório e o funeral do patrão. Aliás, a própria comadre do artista faz questão de salientar que a empregada esteve ao lado de Marco Paulo até o último suspiro, garantindo que Laurinda fez parte do núcleo fechado de Marco Paulo. Com a morte do cantor, a governanta não ficará desamparada. A família garante que continuará a fazer parte da lida doméstica da casa, até porque António Coelho, a quem o cantor deixou o imóvel, não conseguirá dar conta de tudo sozinho, uma vez que a moradia é grande e precisa de muita manutenção. Fizeram muito bem. Muitas das vezes os empregados são mais do que um objeto dentro de uma casa. Às vezes estão mais presentes na vida das famílias com posse do que a própria família de sangue. Ficamos mais descansados em saber que a senhora Laurinda continuará na casa com o novo patrão. Nesta altura do campeonato também não fazia muito sentido contratar outra governanta. Esta conhece a casa como a palma da sua mão.